Uma semana e meia atrás eu cheguei do Egito. A week and a half ago, I arrived from Egypt. Então, bem rapidinho, gostaria só de agradecer primeiramente aos irmãos que estiveram orando pela minha viagem. Quickly, I would like to thank you, brothers, who were praying for me during my trip. Nós decidimos as datas, não é, e a passagem, meio que de última hora, não foi uma coisa que planejamos por muitos meses. We decided on the ticket and the dates kind of last minute. It wasn't something we planned. Foram as datas que funcionavam melhor lá para o Doug e Ivy, e foi por conta disso então que nós saímos um pouco mais rápido do que nós gostaríamos de ter comunicado com os irmãos. We left quicker than we wanted to, quicker than we could let you all know, because it was the dates that worked best for them in Egypt. O Senhor providenciou financeiramente para que nós fôssemos. The Lord provided financially for us to go. E o meu desejo, irmãos, com a viagem foi de poder conhecer um pouco mais do trabalho que os nossos irmãos Doug e Ivy estão realizando lá no Egito. And my desire was to know better the work that Doug and Evie are doing in Egypt. Eles estão então numa cidade chamada Ma'ari, que fica a 23 quilômetros sul do Cairo. They're in a city called Mai, that is 23 kilometers south of Cairo. E nós eu tive com eles então 8 dias. So I was with them for 8 days. Tempo de encorajamento, tempo onde eu pude orar com eles. A time of encouragement, a time I could pray with them. Passar tempo com a família, com os filhos. Spend time with their family and their kids. Essa foi a primeira vez que um pastor pôde ir até o campo para abençoá-los, para passar tempo com eles, e como aquilo foi especial para a vida deles nesse momento que eles estão vivendo. They said it was the first time that a pastor came just to spend time with them, to invest in them, and they said it was a very blessed time. E nós queremos, se o Senhor assim permitir, levar uma equipe para o Egito no ano que vem. And we would like, as the Lord permits, to take a team, a group from here, to Egypt next year. Depois de 20 horas de viagem, eu cheguei no Egito. After 20 hours of traveling, I arrived in Egypt. Depois de 6 dias, eu consegui acostumar com o fuso. After 6 days, I got used to the jet lag. E aí já era quase a hora de voltar. And then it was almost time to return. Então eu estava indo dormir 2 horas da manhã, acordando às 6:30 da manhã. So I was going to bed at 2 a.m. and getting up at 6. Mas tivemos o privilégio de visitar vários ministérios, assim, tanto quanto o que o missionário Doug e aí estão fazendo, como outros missionários que estão trabalhando no Egito. But we had the privilege to visit various ministries that Doug and Evie are heading up, and other ministries there in Egypt. Nós vamos estar nos próximos domingos compartilhando algumas fotos de alguns alunos que eu gostaria que nós como igreja estivéssemos orando por eles. In the next 2 weeks, I'll be showing some pictures of some students that I would like our church to be praying for. Mas que você esteja orando por segurança. But may you be praying for safety. Que a situação lá ainda está bastante incerta, não é? Ainda muito preocupado com mais uma revolução. The situation there is a little unstable. People worried with the situation. Então você pode estar orando pela segurança dos missionários que estão trabalhando lá. So be praying for the safety of the missionaries who are working there. Pelo trabalho específico que Doug está realizando com crianças sudanesas. And also specifically for the ministry that Doug is carrying out for Sudanese children. Também estejam orando pela recuperação da Ivy, que teve neném há quase 3 meses atrás, quase que o Senhor a levou. Então estejam orando pela recuperação dela. Also be praying for the recovery of Evie, as she had a baby 3 months ago and almost was taken by the Lord, and at that time it was difficult. Então estejam orando pelo Egito. So be praying for Egypt. Eu gostaria que todos vocês estivessem participado de um culto que eu fui lá na segunda-feira antes de vir embora. I wish that all of you had been
present at this service we had on the Monday before I came. No meio de Cairo, a passos da praça onde a revolução aconteceu, In the middle of Cairo, very near the place where the revolutions happened, uma igreja egípcia onde a religião é predominantemente islâmica, a church in Egypt where the predominant religion is Islam. durante a revolução transformou a igreja num hospital. That church during the revolution transformed their church into a hospital. Alcançou muitas pessoas, islâmicos e muçulmanos e cristãos, e independente da sua religião. They reached out to many people, Muslims and Christians, independent of their religion. E hoje, irmãos, tem com muita liberdade podido adorar ao Senhor lá naquele lugar. And today they've been able to worship in freedom. In that place. Uma segunda-feira à noite, numa reunião de oração, mais de 200 pessoas estavam no culto. It was a Monday night for a prayer meeting. There were more than 200 people at the E service. me fez pensar quanto é que nós temos e quanto é que muitas vezes nós não valorizamos. Made me think of how much we have and maybe how much we don't value that. Então eu gostaria de lembrar você, So I'd like to remind you nós temos o privilégio que that we have muitos outros lugares não têm. a privilege that many other places do not have. Nós temos a liberdade de adorar ao Senhor nesse lugar. We have the freedom to worship God in this place. Então, irmãos, não desperdicem essa oportunidade. So brothers, don't waste this opportunity. Não temos que temer as autoridades chegando aqui daqui a 15 minutos para terminar o nosso culto ou botar fogo na nossa igreja. We have no fear that the authorities will come here in 20 minutes and end our service and burn our church. Então, irmãos, aproveitem So a liberdade que o Senhor nos deu. Enjoy this liberty that God has given Da us. próxima vez que nós estivermos preocupados com coisas pequenas, com estilos diferentes, com o tipo de vestimenta que nós vamos usar, nós Next time you get worried about just the little things, our styles of worship or what clothes we're going to wear, lembrem-se que nós temos o privilégio de adorar ao Senhor livremente nesse lugar. remember that we have the privilege of worshiping the Lord freely in this place. Take advantage of it. Aproveite. Não é? Muito bem. Como é que você se sente quando você vê essa placa? How do you feel when you see this sign? Detour. Do it in English. I got one in English. There you go. Como é que você se sente? Você está dirigindo e você vê essa placa. How do you feel when you drive down the road and you see this sign? Eu duvido que alguém aqui hoje à noite, quando vê essa placa, diz assim: que legal, vou pegar um desvio. I doubt that anyone here, when they see that sign, they say, whoopee, I'm going to get a detour. Ao contrário, irmãos, nós geralmente nos sentimos ansiosos. Opposite to that, we usually feel anxious. Porque nós não temos certeza onde esse desvio vai nos levar. Because we're not certain of where the detour is going to take Ou us. nós nos sentimos frustrados porque sabemos que esse desvio vai acabar nos atrasando para o compromisso. Or we're frustrated because we know that this detour is going to make us late for a commitment. Ou até mesmo para chegar em casa depois de um dia longo de trabalho. Or even get us late to getting home after a long day of work. Nós não gostamos de desvios. We don't like detours. Hoje à noite eu gostaria de estar falando um pouco sobre desvios e atalhos. Tonight I would like to speak a little bit about detours and shortcuts. Não o tipo de desvios que você encontra na estrada, Not the kind of detours you find on the road, mas o tipo de desvios que enfrentamos na nossa caminhada, but the detours that we face in our life no walk, nosso dia a dia, in our day-to-day. que fazem parte da nossa história, da nossa trajetória. Detours that are part of our story, part of our life. Muitas vezes, irmãos, a vida nos força a pegar alguns desvios. Many times life makes us take certain E detours. não há
nenhuma maneira de que podemos optar por fazer o percurso normal. And these times there's no option to take the normal road. Não temos a opção de escolhermos fazer o caminho que já estamos acostumados. We can't take the option of going the road we're always used to taking. Embora os desvios são inconvenientes, Though detours are inconvenient, são mais demorados do que gostaríamos, they take longer than we would like. são desconfortáveis, They're uncomfortable, muitas vezes são dolorosos. many times painful. Eu creio, irmãos, que eles muitas vezes I believe that many times the detours são parte do plano de Deus, do plano estratégico de Deus. are part of the plan of God, part of God's strategic plan. Eles existem com a finalidade de nos moldar, Detours exist with an end of molding us, de nos refinar, to refine us, de nos preparar para o cumprimento dos propósitos de Deus na nossa vida. to prepare us for the fulfillment of the promises of God in our life. Se lembram da história de José? Do you remember the story of Joseph? É uma ilustração muito clássica de um desvio que ele teve que tomar. It's a classic illustration of a detour that he had to take. José teve um sonho, Joseph had a dream. contou seu sonho para os irmãos, He told his dream to his brothers, provocou inveja dos irmãos, provoked the envy of his foi brothers. vendido como escravo, He was sold as a slave. tornou-se superintendente de todos os bens de Potifar, He became the superintendent over all of Potiphar's wealth. foi caluniado pela mulher de Potifar, He was lied about by Potiphar's wife, colocado novamente na prisão. sent to prison again. Não pensa quantos desvios ele teve que tomar. Think about all the detours that he had to take. Na prisão foi onde ele interpretou os sonhos do padeiro, In the prison do is where copeiro. he interpreted the dreams of the cupbearer and the baker. Só um pouco mais tarde foi lembrado novamente. And only a time later that was remembered again. Foi aí que ele interpretou os sonhos de Faraó e foi colocado como governador do Egito. And that's when he interpreted Pharaoh's dreams and then was elevated as governor over Egypt. Desvio que levou muito tempo. A detour that took very long. Mas irmãos, esse desvio que aconteceu na vida de José But this detour that happened in Joseph's life, contribuiu para que o seu caráter fosse aperfeiçoado, the detour contributed to his character being perfected, a ponto dele então poder perdoar os seus irmãos, to the point where he was able to forgive his brothers, perdoar as pessoas pelas coisas terríveis que haviam sido feitas contra eles, forgiving people for the terrible things that had been done against him, para que então ele estivesse numa posição onde ele pudesse trazer para perto a sua família, so that he was finally in a position where he was able to bring his family close, rever seu pai see his father again, e cuidar deles num tempo onde a nação estava passando por uma fome generalizada. and care for them in a time when the nation was going through a famine. Temos muitos outros exemplos na palavra de Deus de pessoas que precisaram pegar o desvio. We have many examples in the Bible of people who had to take detours. Em Êxodos capítulo 13, os versos 17 e 18, In Exodus 13, verses 17 and nós 18, lemos que a nação de Israel também pegou um desvio. we read that the nation of Israel also took a detour. Diz assim: quando o Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. When Pharaoh let the people go, God did not lead them on the road through the Philistine country, though that was shorter. For God said, if they faced war, they might change their minds and return to Egypt. So God led the people around by the desert road toward the Red Sea.
The Israelites went up out of Egypt ready for battle. Irmãos, Deus levou o povo de Israel por um caminho mais longo. God took the people of Israel through the long way. Porque o desvio que eles precisaram pegar pôde moldá-los a ponto deles não quererem voltar para o Egito. Because the detour they were taking was to mold them to the point where they would not be willing to return to Egypt. Talvez é exatamente aonde nós nos encontramos. Maybe that's where we find ourselves. Gostaria de convidar você hoje à noite I'd like to invite you tonight. Para enxergar o desvio, talvez você esteja passando, atravessando, To see the detour that maybe you might be on. como uma oportunidade, um plano de Deus para trabalhar em você. See this detour as an opportunity, as a plan of God to work in your life. Como propósito de Deus para que você esteja preparado para o que Ele quer entregar nas tuas mãos. See this detour as a purpose of God to prepare you for what He wants to put in your hands. Além dos desvios, irmãos, Other than these detours, a cada dia nós somos inundados com oportunidades de pegar atalhos. daily we are provided opportunities to take Os shortcuts. desvios, eu creio, podem ser colocados no nosso trajeto como parte do plano de Deus para nos preparar para alguma coisa. So I believe that the detours can be placed by God in our lives to prepare us for something else. Porém, os atalhos, But the shortcuts, na maioria das vezes, most of the time, são rotas que nós pegamos are roads we take quando sabemos que escolher fazer a coisa certa vai exigir mais tempo, energia, estudo e trabalho duro. when we know that the road we could take would require more time, dedication, energy, study, and hard work. Mais uma vez, nós optamos pelos atalhos. Most of the time, we choose the Eu não shortcuts. sei você, mas eu nunca vi uma placa dizendo atalhos. I don't know about you, I've never seen a sign that says shortcut. Geralmente nós vemos uma placa que diz desvios. Most often we see a sign that says detour. Atalhos nós escolhemos pegá-los. The shortcuts, we choose to take them. Mais uma vez, são geralmente caminhos que nós escolhemos quando nós sabemos que fazer a coisa certa vai exigir mais tempo, dedicação, energia, estudo e trabalho duro. Once again, shortcuts are generally the routes we take when we know that making the right choice will cost us more time, dedication, energy, study, and hard work. São aquelas situações, irmãos, que geralmente são muito boas para ser verdade, These are the situations that seem too good to be true. que logicamente não fazem sentido, Logically, they don't make sense. que nos prometem resultados fora do normal. They promise results that are out of the ordinary. Os atalhos podem acabar nos levando em direção oposta à vontade de Deus para as nossas vidas. Shortcuts might end up taking us the opposite direction from the plan that God has for our lives. Enquanto os desvios podem ter sido colocados na nossa vida como estratégia do Senhor para nos colocar na direção do seu plano para nós, While the detours may be the directing of God to place us in the plan He has for our os lives. atalhos podem fazer o oposto, de nos levar em direção contrária à vontade de Deus. And shortcuts can do the opposite in taking us away from the plan of God. Também temos vários exemplos na palavra de Deus de personagens, de pessoas que escolheram pegar atalhos. We also have many examples in the Word of God of characters who chose Um shortcuts. exemplo clássico é Abraão. A classic example is O Abraham. Senhor havia prometido a Abraão um filho. The Lord had promised to Abraham a son. Abraão não pensou que o Senhor ia cumprir sua promessa. Abraham didn't think the Lord would fulfill his promise. Decidiu dar uma ajudinha ao So Senhor. he decided to help God out a little bit. Escolheu
um atalho. He decided to choose a shortcut. Senhor, já estou muito velho, minha mulher também. Acho que o Senhor não está muito vendo o que está acontecendo. Eu vou tomar esse caminho mais curto aqui. Vamos fazer esse negócio da promessa funcionar. Lord, I'm old, my wife is old, I don't think you're understanding this right, but let's fix this out, let's figure it out to make this promise work. Ao invés de esperar pela promessa de Deus, So he did that instead of waiting for the promise of God. decidiu pegar o atalho. He decided to take the Foi shortcut. então se deitar com a serva de Sara, Agar. So he went and had a child with Hagar, Sarah's servant. Que não era exatamente o filho da promessa que Deus havia feito. And that wasn't the son, the child of the promise that God had made. E os atalhos que nós pegamos, irmãos, como resultado, nos prometem, nos oferecem circunstâncias. The shortcuts we take, they promise or they offer us different Precisamos circumstances. estar atentos, So we need to be attentive. precisamos estar prestando atenção como é que nós estamos tomando as nossas direções, fazendo as nossas escolhas. So we need to pay attention to how we are making our decisions, how we are choosing. Para evitarmos então os atalhos e nos mantermos no centro da vontade de Deus, To avoid shortcuts and remain in the center of God's will. precisamos estar atentos e totalmente dependentes do Espírito Santo. We need to be attentive and completely dependent on the Holy Spirit. Pode ir comigo lá para Atos, no capítulo 20. Go with me to Acts chapter 20. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. You can Você follow pode along in your Bible, acompanhar com a gente aqui na tela. or you can follow along on the O screen. tempo do ministério de Paulo em Éfeso havia terminado. The time of ministry, Paul's time of ministry in Ephesus had ended. E ele então reuniu os anciãos da igreja. So he called together the elders of the Ele church, fez o seguinte discurso de despedida. and he did the following farewell speech. Verso 22 diz assim: Agora eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém. He says, "And now, compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem." Se nós quisermos evitar pegar atalhos If we want to avoid shortcuts e nos mantermos no centro da vontade de Deus, and continue in the center of God's will, precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. we need to be sensitive to the voice of the Holy Eu creio Spirit. que o constrangimento, o restante do texto diz, não sabendo o que ali acontecerá, senão o que o Espírito Santo me testifica de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. The verse continues saying, "The Holy Spirit testifies to me from city to city, telling me that prisons and trials await me." Muito bem, o constrangimento a que Paulo se refere no verso 22, This compelling that he feels in verse 22, que é a voz do Espírito Santo. I believe it's the voice of the Holy Quando Spirit. nós estamos no caminho correto, When we are on the right nós path, somos direcionados pelo Espírito Santo we are directed by the Holy Spirit para fazermos a coisa certa, to do the right thing, para fazermos alguma coisa. to do something. É como se nós nos sentíssemos assim, eu não sei porquê, mas sinto que Deus está me liderando a fazer isso. It's like saying, I don't know why, but I feel like the Lord is leading me to do this. Talvez já faz tempo que você não ouve a voz do Espírito Santo. Maybe you haven't heard the voice of the Holy Spirit for a long time. Gostaria de convidar você, irmão, I would like to invite you, brother, para que você evite os atalhos, I would invite you to avoid shortcuts. para que você abra o seu coração, o seu ouvido para ouvir a voz do Espírito Santo. Open your heart and your ears to the voice of the Holy Spirit. Passe tempo na palavra de Deus. Spend time in God's Word. Passe tempo na presença do Senhor. Spend time in the presence of God. Passe tempo em oração. Spend time in prayer. Quando foi a última vez que antes de tomar uma decisão você parou tudo e disse: Senhor, se o Senhor não falar, eu não vou. When was the last time that before you made a decision you said, Lord, if you don't speak, I won't move? Se você quiser continuar no centro
da vontade de Deus, o estar no centro da vontade de Deus. If you want to be or remain in the center of God's will, Esteja sensível à voz do Espírito Santo. be sensitive to the voice of the Holy Spirit. Muitas vezes, irmãos, nós sabemos que Deus nos está chamando para fazer algo, Many times we know that God is calling us to do mas something, é só isso que nós sabemos. but that's all we know. Olha só o que o apóstolo Paulo diz no final do versículo 22. The end of verse 22, Paul Ele says, diz: eu sei que estou indo para Jerusalém, não sabendo o que vai me acontecer lá. I know I'm going to Jerusalem, not knowing what's going to happen to me Em there. outras palavras, você é direcionado pelo Espírito Santo, In other words, you're directed by the Holy Spirit, e tudo que você sabe é que Deus te mandou ir. and all that you know is God sent you. O Senhor está esperando, requerendo de nós que tomemos um passo de fé. So the Lord is requiring of us a step of faith. Paulo não sabia o que ia acontecer. Paul didn't know what was going to happen. Só sabia que o seu espírito estava sendo constrangido, He only knew that his spirit was being compelled, que ele precisava fazer alguma coisa, that he needed to do something, que no meio do caminho o Senhor ia revelar o que é que ele precisava fazer. and that along the way the Lord would reveal what it was that he had to do. Talvez alguns de nós hoje à noite nos encontramos num tempo de incerteza. Maybe some of us today are in a period of Talvez uncertainty. o Senhor está nos liderando numa certa direção, Maybe the Lord is guiding us in a certain direction, mas nós não temos todas as respostas. but we don't have all the Nós answers. sabemos que o Senhor está falando, nós nos sentimos We know the Lord is speaking. que precisamos tomar, seguir adiante, tomar uma certa decisão, We feel like we have to go forward and make a certain decision, mas não temos todos os detalhes. but we don't have all the details. Gostaria de convidar você hoje à noite I'd like to invite you this para night caminhar em fé. to walk in faith. Irmão, não tem coisa mais gostosa do que caminhar em fé. There's nothing better than walking in faith. Amém, irmãos? Amen? Se você já caminhou em fé, If you've already walked você by vai faith, poder concordar comigo que não tem coisa melhor do que caminhar em fé. you will agree with me that there's nothing better than walking by faith. Porque quando sabemos exatamente como as coisas vão ser, detalhe por detalhe, passo a passo, perde a graça. Because when we know everything that's going to happen, step by step, all the details, it's no fun anymore. Mas com o Senhor, But with the Lord, não temos esse privilégio, essa regalia de sabermos todos os detalhes. we don't have this privilege. We don't have the knowledge of all the E o details. que eu acho mais legal de tudo isso é que quando escolhemos caminhar em fé, o Senhor nos surpreende de uma forma linda. The best part about this is that when we decide to walk in faith, God surprises us in a beautiful way. Irmão, saia da sua zona de conforto e caminhe em fé. Step out of your comfort zone and walk by faith. Deixe o guys. Senhor te surpreender. Let God O surprise you. Senhor tem muito mais para você do que você pode controlar. The Lord has much more for you than you can control. Será que você está disposto a caminhar em fé? Are you willing to walk in faith? A deixar o Senhor te liderar? Are you willing to let God guide you? Eu gosto da ilustração da porta automática, né? I like Shopping. the illustration of the automatic doors of the shopping mall. Se você vê a porta lá na frente If you see the door out ahead of you, e você fica esperando a porta abrir, parado aqui, esperando que a porta vai abrir para você continuar caminhando, and you stay back here waiting for that door over there to open for you to keep going, tem uma notícia triste para te dizer: a porta não vai abrir. I have bad news for you. The door will not open. Mas eu tenho uma notícia boa para você: se você continuar caminhando, If you keep walking, antes de chegar na porta, before you arrive at the door, a porta vai se abrir. the door will open. Irmãos, eu amo caminhar com Deus, Brothers, I love to walk with God porque é assim que Ele faz conosco. because that's how He does it with us. Se não é assim que tem sido com você, If this has not been how it is with you, peça para que Ele chacoalhe tudo que está acontecendo na sua vida. ask Him to shake up everything that's going on in your life. Porque tem coisa muito melhor do que isso aí, do que o controle, do que a zona de conforto, do que a caixinha que você está acostumado a viver. Because there's something much better than the comfort zone, than all the control you have in this box you're used to living in. Gostaria que você fechasse os seus olhos I would like you to close your eyes e
Gostaria que você parasse para refletir um pouco onde você se encontra hoje. Ask you to reflect a little bit about where you are today. Onde é que está o seu coração? Where's your heart? Como é que tem sido a sua caminhada de fé? How has your walk of faith been? Talvez você precisou pegar um desvio. Maybe you needed to take a detour. Parece que o Senhor se esqueceu de você. Maybe it seems like God's forgotten about you. O povo de Israel ficou no desvio por 40 anos. The people of Israel, the nation of Israel, stayed on the detour for 40 years. Eu oro, irmãos, para que nós não precisemos ficar nesse desvio por 40 anos. I pray that we don't have to remain on the detour for 40 years. Mas eu sei que mesmo que tenhamos que ficar por um tempo longo, o Senhor está nos carregando e cuidando e nos amparando durante todo o tempo. But I know that even if we have to stay on the detour for a long time, that the Lord is there. He's carrying us. He's with us the whole time. Embora existam muitas coisas sobre os nossos desvios que não podemos controlar, Though there are many things about our detours that we cannot control, nós temos a capacidade de controlar a nossa perspectiva. we do have the capacity to control our perspective. Não podemos controlar os desvios que aparecem, We cannot control the detours, mas podemos controlar a nossa perspectiva. but we can control our perspective. Nós podemos optar por olhar para onde Deus está nos levando We can choose to look to where God is taking us e não de onde Ele está nos tirando ou quanto tempo está levando. and not be looking at where He's taking us from or how long it is taking. Deixa eu dizer mais uma vez, irmãos. Let me say one more time, Nós brothers. temos a oportunidade. We have the opportunity. Nós podemos controlar a nossa perspectiva. We can control our perspective. Podemos optar por olhar para onde Deus está nos levando We can choose to look to where God is taking us e não de onde ou quanto tempo vai levar para chegarmos lá. rather than looking where we've come or how long it's taking us to get there. Se lembram de Romanos 8 que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Remember Romans 8 that says that all things work together for the good of those who love God, Para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. for those who have been called according to His purpose. Desvio talvez te pegou de surpresa, talvez está levando mais tempo do que você imaginava. Maybe the detour caught you by surprise and is taking longer than you expected. Fixe os seus olhos no Senhor. Fix your eyes on Jesus. Agradeça ao Senhor pelo desvio. Thank the Lord for the detour. Peça a Ele que você não perca nada que Ele está te ensinando durante esse tempo. Ask Him that you may not miss anything that He wants to teach you during this time. Talvez você tenha pegado um atalho, Maybe you've taken a shortcut. está sendo tentado a pegar um atalho. Maybe you're being tempted to take a shortcut. Talvez você está se sentindo completamente sem rumo. Maybe you're feeling completely without a direction. O Senhor quer falar com você. The Lord wants to speak to you. Abra os seus ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo e deixe Ele te liderar daqui para frente. Open your ears to the voice of the Holy Spirit and let Him guide you from here on out. Nós ouvimos semana passada, nós não podemos controlar o que nos aconteceu no passado. We heard last week that we cannot control what has happened to us in the past. Podemos sim escolher se queremos viver no passado. We can choose to live in the past if we would Nós like. não temos como prever com exatidão o que vai nos acontecer no futuro.
futuro. We cannot predict exactly what's going to happen to us in the future. Mas, irmãos, nós temos a oportunidade de abraçar o dia de hoje, o presente que o Senhor tem nos dado. But we have the opportunity to embrace today the present that God has given us. Talvez o atalho que você pegou causou umas feridas. Maybe the shortcut you took left some wounds. Mas você hoje pode escolher agarrar-se ao tempo do Senhor, do hoje de Deus, para você continuar caminhando. But today you can choose God's timing today that God wants to do in your life. Feche os seus olhos. Close your eyes. Senhor, atrai-nos para mais perto de Ti. Lord, draw us closer to you. Essa é a minha oração urgente. That's my prayer tonight. Nada que tentarmos fazer distantes do Senhor vamos ser bem-sucedidos. We will not be successful in anything we try to do away from you. Por isso, Senhor, hoje à noite atrai-nos para mais perto de Ti. So this night, attract us, draw us closer to you. Queremos sentir We want to feel Teu cuidado, Teu abraço. your care, feel your embrace. Queremos ouvir Tua voz. We want to hear your voice. Queremos ser lembrados de que o Senhor está nos dando a oportunidade de fazermos escolhas hoje que podem nos levar a um futuro que o Senhor tem para nós. We want to be reminded that we can make decisions today that will lead us to a future you have planned for Nos us. ensine, Senhor, a apreciar Teach us, Lord, to appreciate os desvios que talvez o Senhor colocar na nossa jornada, na nossa estrada. to appreciate the detours that you put along the way. Nós Te amamos, Deus. We love you, God. Esse mesmo Jesus que nos dá a oportunidade de fazermos novas escolhas, The same Jesus that gives us the opportunity to make new decisions. nos convida para participarmos com Ele da mesa. He invites us to participate with Him in the Lord's Supper. Como demonstração do amor de Deus por nós. As a demonstration of the love of God for O us. Senhor Jesus entregou-se como sacrifício por mim e por você. The Lord Jesus offered Himself as a sacrifice for you and for E me. hoje à noite nós podemos participar da mesa do Senhor. And tonight we can participate in the Lord's table. Mesa que aponta para uma nova realidade. The table that directs us to a new reality. Para a realidade de que o Senhor está voltando para nos buscar. The reality that the Lord is coming back to get us. Amém, irmãos? Amen. Se isso não causa em você alegria e grande expectativa, eu oro para que daqui para frente o Senhor possa começar a mudar um pouquinho teu coração. If this doesn't bring you joy and expectation, I pray that the Lord might change your perspective. O Senhor está voltando para buscar sua igreja. The Lord is coming back for His O church. Senhor está voltando para buscar, meus irmãos. He's coming back for us. Se você entregou a sua vida ao Senhor, se você é um seguidor apaixonado, comprometido de Jesus, If you surrender your life to Jesus, if you're a follower, committed follower, in love with Jesus, você está convidado a participar conosco. you are invited to participate. Nós não precisamos, você não precisa ser membro da igreja,
You don't need to be a member of the church. Você precisa ser membro da família do Senhor. You need to be a member of God's Então family. você pode se colocar em pé. You can stand up. Nós vamos fazer 2 filas. We're going to make a couple lines. Você vai poder vir se servir do pão, se servir do vinho, do cálice. You can come and serve yourself of bread, and Volta para o seu lugar e espere para que nós possamos tomar juntos. so take the bread and the cup and go back to your seat so that we can take together. Mais uma vez, Senhor, muito obrigado pelo seu sacrifício. Once again, Lord, thank you for your Que o sacrifice. Senhor traga cura para cada de nós ao tomarmos do pão, comermos do pão e tomarmos do cálice. Bring healing to each of us as we take of the bread and the blood. Renova, Senhor, a nossa paixão pelo Teu nome. Renew in us a passion for your name. Renova, Senhor, a nossa paixão pela Tua presença. Renew in us a passion for your presence. Queremos mais do Senhor. We want more of you. Precisamos de mais do Senhor. We need more of you, Lord. Em nome de Jesus. In Pode Jesus' sair do seu lugar, Silas. name. You can come from your place, serve yourself. Nós vamos tomar Pode comer. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice. Ele disse: "Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem do pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha." In the
same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Pode tomar. You can take. Nós vamos encerrar cantando essa canção. Eu quero orar por você. No final do nosso tempo, você pode ir lá para o Fellowship Hall. Nós vamos ter um tempo de comunhão, um tempo de celebração. We're going to finish with this song. This time for you to reflect. After here, we're going to go back to our fellowship time. Você está nos visitando pela primeira vez, fique para participar conosco. If you're here with us for the first time, by all means, stay with us Te louvamos por essa noite, Senhor, e pedimos que o Senhor continue falando com cada um de nós. We praise you for this night, Lord, and we ask that you continue to speak to each one of Que a sua us. graça, o seu amor, que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e para todo sempre. May your grace and your love and the fellowship of the Holy Spirit be with us today and Em always. nome de